Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um sermão de domingo, né? O nosso sermão dominical, hoje 6/12, já estamos caminhando para o final do ano. Então nós vamos meditar na palavra de Deus, mas antes nós vamos ouvir a nossa querida irmã Juliane. A Juliane, ela canta muito e ela vai louvar o Senhor, preparando o nosso coração para a reflexão na palavra de Deus. Fique com a Juliane. Graça e paz. Deus abençoe, irmão Júnior. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo de número 1, a primeira carta de João. Primeira carta de João, já no final da Bíblia, capítulo 1 e o versículo de número 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1. E o versículo de número 1 para a nossa meditação esta noite. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e temos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra.
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite nós te glorificamos e te exaltamos e bendizemos o teu nome, e pedimos que o Senhor estenda sobre nós a tua graça, a tua bondade, o teu amor, que a tua inspiração e o poder e a saúde que vem do Espírito Santo possa descer sobre as nossas vidas, que o Senhor possa tocar em vidas para que nesta hora possam estar, ó Deus, através do Facebook, online conosco. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito, abençoa aqueles que hão de ouvir por meio do Facebook, do YouTube, aquele que está me ouvindo nesta hora por meio do Instagram, aquele, ó Deus, e aquela que está ouvindo por qualquer das redes sociais. Toca os corações, fala, transforma vidas, que a tua palavra, que é viva e eficaz, se torne, ó Deus, compreensiva aos nossos corações, na nossa mente. Ilumina-nos, ó Pai, pelo Espírito Santo. Abre o nosso entendimento, inspira-nos, fale através das nossas vidas, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Hoje nós vamos estar falando sobre a negação do pecado. E o tema que eu vou falar hoje é a manifestação do Filho de Deus na história, revela a realidade do pecado. A manifestação do Filho de Deus na história revela a realidade do pecado. Para que a gente compreenda a carta de João, a sua primeira carta, que é uma carta importantíssima. João foi um dos que ficou, um dos apóstolos que morreu de velhice. E João, ele assumiu as igrejas da Ásia, aquelas igrejas ali que Esmirna, Éfeso, Tiatira, Pérgamo. João cuidava daquelas igrejas em sua velhice. E naquela região era comum uma filosofia, né? Era um gnosticismo incipiente, nascente. O que era o gnosticismo? Para que a gente possa compreender por que João escreveu essa carta. Então João estava preocupado com os ensinos gnósticos, que quer dizer gnosis, conhecimento. Gnosis, conhecimento. Então os gnósticos eram partidários da filosofia grega, que acreditava no dualismo, que a matéria é má e o espírito é bom. O dualismo grego ensinava o seguinte: tudo que é material é intrinsecamente mal, tudo que é espiritual é intrinsecamente bom.
Então, o que eles admitiam? Não admitiam comunhão do homem com Deus, não admitiam que o pecado, você via eles no pecado, você os via no pecado, e eles diziam que não estavam no pecado, porque o pecado só atingia seus corpos, mas não atingia seu espírito. Esse era bom. Então os gnósticos lidavam com o pecado de duas maneiras. Ou pecando à vontade, como é o caso aqui, e negando este pecado, porque eles diziam que o pecado só atingia o corpo e esse corpo era mau. Então quem pecava não era o ser humano, o espírito. Quem pecava era seu corpo. E esse corpo não prestava para nada, então esse corpo tinha que ser mesmo desfeito. Então, resumindo, eles achavam, se o pecado só atinge a parte má do ser humano, então nós não temos pecado. Então nós podemos pecar à vontade, porque quanto mais pecado, mais a gente destrói esse corpo que é mau. E aí eles não admitiam pecado, não admitiam ressurreição. E esse ramo do gnosticismo era chamado de docético, do verbo doquel, que quer dizer parecer, aparentar. Então eles diziam o seguinte, que Jesus não possuía um corpo humano. Jesus apenas aparentava ter um corpo humano. Então eles viviam no pecado. Eles viviam cometendo todo tipo de impureza, e quando você abordava-os, eles diziam, não, quem peca é meu corpo, meu espírito é intocável. E você dizia para eles, olha rapaz, Jesus Cristo veio para tirar os nossos pecados. Eles diziam, não, o que vocês viram, na verdade, Jesus não veio aqui como um ser humano de carne e osso, mas Jesus apenas aparentava. Quando você olhava para ele, você imaginava que estava vendo um ser humano de carne e osso, mas na verdade ele não era um ser humano de carne e osso, ele nunca encarnou. Então eles não conseguiam conceber que Cristo, já que eles tinham dualismo filosófico, que Cristo podia ter encarnado, que um ser divino podia ter assumido um corpo que eles consideravam pecaminoso e para ser destruído. E como disse Platão, era a tumba da alma. Então é nesse contexto que João vai explicar, João vai agora falar, porque eles negavam tanto o pecado como negavam a realidade da encarnação. Então, nós vamos mostrar hoje, nós vamos tentar a manifestação, certo, do Filho de Deus. Ela vai, né, na história, revela a realidade do pecado. Né? Então, nós já mostramos para vocês que havia o gnosticismo, eram pessoas partidárias do dualismo filosófico, que negavam que Jesus tinha vindo num corpo humano. E também negavam tanto a realidade, negavam duas realidades. A realidade do pecado, que o pecado atingia só o corpo, mas não atingia a alma, portanto eles não eram pecadores. E não admitiam que Jesus tivesse vindo com um corpo de carne e osso, e, portanto, negavam a sua morte vicária, redentora, expiatória em nosso lugar. Então eles negavam as principais doutrinas do cristianismo. E esse ensino estava se alastrando já por todo o Império Romano, principalmente ali na Ásia Menor. E João vai escrever para combater esse ensino herege. Então nós vamos ver hoje, claro que eu vou falar na forma de sermão, a manifestação do Filho de Deus na história revela a realidade do pecado. Então eles negavam a realidade do pecado. E eu dividi em três partes. Certo? A manifestação
na encarnação. Evidencia a realidade do pecado. João vai mostrar que Jesus realmente encarnou, que ele se fez homem, e que o período de encarnação não é apenas aquele período entre o nascimento, só do nascimento, mas é todo o período de vida de Jesus na Terra. É o período que vai do nascimento até sua morte. É isso que a gente chama de encarnação. Então, a primeira realidade que João vai mostrar é que Jesus encarnou. Então, eles negam, os gnósticos negam que Jesus encarnou, e João vai mostrar que Jesus encarnou. Depois eles negam que Jesus tenha um corpo humano, e João vai mostrar que Jesus tem um corpo humano. Eles negam o pecado, e João vai mostrar que o pecado é algo concreto, real. Eles negam se eles negam o pecado, eles não aceitam a expiação. E João vai mostrar a necessidade da expiação, ou seja, do perdão dos pecados. Então, vamos lá. Avante. Então, a manifestação na encarnação evidencia a realidade do pecado. A manifestação desde a eternidade até a ressurreição evidencia a realidade do pecado. João vai começar mostrando essa trajetória de Jesus desde a eternidade, entrando na história, mergulhando na história humana e emergindo na ressurreição. E ele vai mostrar que isso é uma prova da realidade do pecado, da humanidade de Cristo, e da necessidade da expiação. Então ele diz assim, o que era desde o princípio. Ele está falando de Jesus Cristo pré-existente. Os gregos admitiam o logos, que era algo pré-existente. E João diz que o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. O termo palavra da vida aqui é logos. O logos da vida, o logos da zoe, o logos da vida. Então o que acontece? João vai dizer o seguinte, o que era desde o princípio. Ele fala que Jesus não é alguém que começa a sua história com o nascimento, mas que ele é anterior a tudo, que ele é divino. E que esse ser grande, divino, maravilhoso e santo, como entra na história humana, ele resolve entrar na história humana. Deus abençoe, Mônica. E ele diz assim, e ele se fez ouvir, e ele se fez ver, e ele se fez contemplar, e ele se deixou apalpar, tocar. Porque João diz assim, ele era desde o princípio. Jesus Cristo é alguém que estava com o Pai, com o Espírito Santo, quando planejaram toda a criação. E sabendo que nós iríamos pecar, também planejaram a nossa redenção, o perdão, a medicação para o nosso mal, chamado pecado. Então, João começa dizendo, ele era desde o princípio. Ele não é alguém que começa com a história, ele é antes da história.
mas ele resolve entrar na história da humanidade e ele quer entrar na minha história e na sua história. Aí ele diz assim, o que nós ouvimos. João diz, olha, ele falou, ele ensinou, ele trouxe da parte do Pai a vontade de Deus para nós. Ele diz, não apenas ouvimos, deve ter sido maravilhoso e maravilhosa a experiência de você ouvir a vontade de Deus dos lábios maravilhosos de Jesus. Ele diz o que vimos com os nossos olhos. Ele diz, Jesus não era um fantasma, era alguém que nós vimos. Nós somos testemunhas oculares. Mas aí ele diz assim, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. O verbo apalpar aqui no grego quer dizer examinar assim, para provar que é verdadeiro. Então os docéticos gnósticos diziam que ele não tinha vindo em corpo. E João diz assim, eu apalpei, nós apalpamos, ele é real, ele não era um fantasma, ele não era um ser fantasmagórico que resolveu aparecer, mas ele é Deus que se fez homem. Todo homem quer ser Deus, só Deus quis ser homem. E aí João diz o seguinte, olha, os gnósticos estão alardeando aí seus ensinos. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Os gnósticos estão ensinando aí que Jesus não tinha um corpo humano, que não era de carne e osso como nós. Ele está dizendo, eu vi, eu ouvi, eu toquei. Ele diz, eu não toquei. Só quando ele estava em seu ministério terreno, não. Eu toquei em 2 momentos. Eu toquei quando ele me chamou para segui-lo, para andar com ele. E eu toquei depois que ele venceu a morte e ressuscitou e disse, toquem, vejam, o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então João está dizendo, eu sou testemunha, os discípulos são testemunhas da anterioridade de Jesus, da sua pré-existência. Ele é alguém que entrou na história, nós acompanhamos sua história, ouvimos sua pregação, vimos a sua morte, contemplamos a sua ressurreição e apalpamos, ou seja, sua ressurreição é fato. Ele vive, ele tanto tinha um corpo antes como depois da ressurreição. E foi este corpo que Jesus ofereceu ao Pai em sacrifício no meu e no seu lugar. E aí João diz em segundo lugar que a manifestação do Eterno entrando na história evidencia a realidade do pecado. Ele diz assim, a vida se manifestou. Ele não diz que a vida eterna estava numa doutrina, que a vida eterna estava numa religião, que a vida eterna estava numa conduta ética, mas ele diz que a vida estava numa pessoa, que a vida está em Cristo. Ele diz assim, e a vida se manifestou. Ele chama Jesus Cristo de Zoe, vida. E a vida se manifestou. Ele diz assim, nós a vimos e dela testemunhamos. Olha, todos nós temos vida derivada. O que significa isso? Significa que a minha vida e a sua é produto de outra pessoa. Deus nos deu vida.
portanto ele tira. Muita gente diz, a vida é minha. É um equívoco, a vida não é sua. Porque se assim fosse, você poderia retê-la. Jesus diz, tenho poder para dar minha vida e tenho poder para tomá-la. Isso é ter vida. É dizer, eu posso morrer e posso ressuscitar. Significa que ele tem a vida em si. Ele disse, o Pai tem vida em si mesmo e eu tenho vida. Mas eu e você não temos vida em nós mesmos. A nossa vida depende de estarmos ligados com Deus. E aí ele diz assim, a vida se manifestou, a vida apareceu. A vida não é ter carro de luxo, a vida não é ter uma casa boa, a vida está em Jesus Cristo. Ele diz assim, nós a vimos e dela testemunhamos. É impossível você encontrar com Jesus Cristo sem falar desse Cristo que nos dá a verdadeira vida. Ele diz, e proclamamos a vocês a vida eterna. A vida eterna está em Cristo. Só Jesus Cristo pode nos dar a vida eterna. Os gregos acreditavam que você tinha que fazer grandes feitos para que o seu nome ficasse para a eternidade, que o seu nome fosse para sempre lembrado. E João diz, a vida se manifestou, a vida irrompeu. A vida entra no mundo da morte. A vida entra em seres humanos que estavam mortos, em um mundo morto, na ignorância, no pecado. Em um mundo que queria, mas não podia. Em um mundo que estava imerso na lama. E ele diz, e a vida se manifestou. É como o sol que resplandece. Ele diz, e nós a vimos e dela testemunhamos. Ele diz, nós somos testemunhas oculares. Jesus não é alguém que apareceu em determinado lugar, que não existem provas históricas da sua realidade. Se você ler a história, você vai ver que Plínio, o moço, disse que houve um homem chamado Cresto, que é como ele chamava Cristo. E por causa deste homem estavam acontecendo alguns problemas em Roma entre os judeus. Se você ler Flávio Josefo, historiador judeu, Flávio Josefo vai falar desse Jesus maravilhoso que apareceu e que os cristãos cantavam a ele e o adoravam como um Deus. Então o que acontece? Ele diz assim, e nós proclamamos a vida eterna. Vida eterna você só encontra em Jesus Cristo. Porque nós temos que escolher se nós queremos a eternidade com o diabo ou a eternidade com Deus. Todo ser humano vai ter eternidade. Só que alguns vão ter a eternidade no lago de fogo, outros vão ter a eternidade com Deus no céu. Ele diz assim, proclamamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus desce do lado do Pai, para estar ao meu lado, ao seu lado. Jesus desce da glória, para estar na inglória da minha vida. Jesus desce do céu deslumbrante para a feiura da terra. Jesus se manifesta como um sol na escuridão das nossas vidas. E ele brilha como uma luz em meio às trevas. E João diz assim, ele estava com o Pai e ele veio aqui. Será que alguém é capaz de abrir mão de coisas maravilhosas por você? Porque Jesus foi. A manifestação do eterno na história, que proclama a necessidade da comunhão, evidencia a realidade do pecado. Ele diz assim, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Ele diz, olha, nós temos,
os gnósticos estão chamando vocês para terem comunhão com o infinito, mas eles não sabem quem é esse infinito. Não é um Deus pessoal. E ele disse, mas a nossa comunhão é com o Pai e o Filho. Nós estamos em comunhão. O Pai enviou o Filho. O Filho deu sua vida na cruz do Calvário, coisa isso que arrepiava com o pensamento grego, gnostizante. E o que aconteceu? Ele disse, e esse Jesus desce do céu, e ele vem para ter comunhão comigo e com você. Ele vem para estender a destra de comunhão e convidar a mim e a você a passarmos para o lado dele. Nós que outrora passamos da luz para as trevas, agora a luz vem a nós, a vida vem a nós, Jesus Cristo vem a nós, do lado de Deus. Ele vem diretamente para entrar na minha vida e na sua vida, para que eu e você possamos ter comunhão com Deus, para que eu e você possamos ter koinonia, que quer dizer comunhão, ter tudo em comum, para que eu e você possamos desfrutar da presença de Deus, para que eu e você possamos desfrutar do perdão de Deus, do amor de Deus, da existência de Deus, da eternidade de Deus, da vida de Deus, porque muitas vezes o que nós temos não podemos chamar de vida. Quantas vezes nós somos tipo um zumbi que perambula pelas ruas, mas que falta essência, que falta substância, que falta conteúdo. É como um pneu de carro sem ar. Mas aí Jesus desce para ser esse ar, para ser esse conteúdo, essa substância, essa essência que alegra, que dá sentido às nossas vidas. E João diz, continua nos dizendo, que o segundo ponto que ele vai abordar é que a manifestação na comunhão reconhece a realidade do pecado. Ele vai nos dizer que agora nós podemos ter comunhão com Deus, coisa que os gregos não entendiam e nem admitiam. Os gregos não admitiam, por causa do dualismo filosófico, que alguém, um ser humano de carne e osso, tivesse comunhão com a divindade. Então eles diziam o seguinte, que como a divindade era espírito puro, então era boa, maravilhosa, perfeita, e o ser humano era composto de carne e osso, então esse ser humano era matéria, então era mal, então havia um abismo intransponível. E João diz que esse abismo Jesus rompeu. Jesus desce da sua glória, passa por todo o pleroma, que é como os gregos chamavam a divisão entre Deus e o homem. Eles diziam que havia uma vastidão entre Deus e o homem, que eles chamavam de pleroma, e que Deus se comunicava com a raça humana por meio de anjos, e quanto mais os anjos estavam perto de Deus, mais poderosos eram, quanto mais perto dos homens, mais fracos eram. Que Jesus era uma espécie de último desses anjos mediadores. E aí João diz, não, em Jesus Cristo, essa distância, esse abismo é transplantado, é transposto. Em Jesus é a ponte que faz com que esse abismo desapareça, com que o pleroma, com que Deus desça e o homem se achegue a Deus.
E que esse Deus da glória, que eles dizem que não se comunica, se faz homem para ter comunhão comigo, para ter comunhão contigo, para que a gente usufrua da sua presença maravilhosa, bendita e gloriosa na nossa vida. E para que nós experimentemos o que é vida, porque nós sem Ele não sabemos o que é vida. Aí ele diz assim, a necessidade da comunhão, que inclui o filho, reconhece a realidade. Ele diz assim, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Os gnósticos falavam que tinham comunhão com um ser superior, através de uma iluminação espiritual, mas eles negavam que pudessem ter comunhão com Jesus Cristo no sentido cristão da palavra. No sentido de comunhão derivada da encarnação, da morte e ressurreição, que pagou os nossos pecados, e por isso nós agora estamos em comunhão com Ele. Então, esse tipo de comunhão eles não admitiam. E João chega e diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ou seja, esse Jesus que entrou na história, que nós ouvimos a sua pregação, que nós vimos os seus milagres e vimos a sua morte na cruz, e contemplamos o poder da sua ressurreição, e apalpamos e vimos que era realidade. Agora, por causa da sua morte e ressurreição, nós fomos reconciliados com o Pai e nós andamos em comunhão e nós fazemos agora uma grande família onde nós temos o Pai e nós temos Jesus Cristo como nosso irmão. E Ele convida a mim e a você para ter essa comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Ele disse a nossa comunhão. Porque os gnósticos falavam muito, eles eram uma espécie de grupo secreto, místico, que tinha comunhão entre eles, era só para eles, só para os iniciados. Então eles falavam muito de comunhão. E João diz, olha, a nossa comunhão não é esse tipo aí, uma comunhão fechada. Nossa comunhão é com o Pai e o Filho, e nós convidamos você a experimentar. Quanta gente já deve ter te chamado para experimentar espécies variadas de comunhão, para você participar de encontros, para você participar de momentos onde as pessoas dizem que ali você vai ter um encontro especial com a divindade. E João diz, não, nosso encontro não se dá em uma determinada reunião particular, isolada, para um determinado grupo. Ele disse, a nossa comunhão é com o Pai, através de seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Qualquer outra comunhão é suspeita. Não existe atalho para ter uma comunhão com Deus que não passe pela cruz do Senhor Jesus. Toda comunhão passa pela redenção efetuada por Jesus na cruz do Calvário. Não creia em comunhão produzida em laboratório humano. O que eu quero dizer com isso? Comunhão que é fruto da mente humana, que acha que nós podemos ter um encontro transcendental, um encontro espiritual, um encontro milagroso, numa determinada reunião, num determinado lugar, para um determinado grupo. Tenha cuidado, porque a verdadeira comunhão é com o Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Não existe comunhão com Deus que não seja incluindo Jesus Cristo. Comunhão esta que não é feita por um líder religioso, que não é produto de uma religião, mas comunhão que é fruto do amor do Pai, que veio aqui na pessoa do Filho, que morreu na cruz do Calvário,
para nos reconciliar com Ele, para apagar os nossos pecados e para que a gente possa tocar e experimentar e dizer é real, para que a gente possa dizer a vida se manifestou, a vida entrou em mim e agora eu sei o que é viver. Porque se você não encontrou com Cristo ainda, você ainda não sabe o que é vida. E aí ele diz assim, a necessidade da comunhão com Deus reconhece a realidade do pecado. Se nós precisamos reatar, é porque nós estávamos separados. Aí ele diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ele diz, sabe o que Jesus nos contou? Sabe o que Jesus nos ensinou? Que Deus é luz e não há nele trevas. Deus não é um ser dicotomizado, dualizado, dividido. Deus não é o yin e o yang. Não. Não existe uma luta eterna de dois poderes, como sugere o yin e o yang. Não. Que existe é o único Deus que é soberano, supremo, absoluto, e que nele não há trevas, e que ele é puro, e que se alguém quer andar com ele, João diz, se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Então, Deus é um ser que não dá para andar com ele e andar com o pecado. Deus é um ser único. Chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, escuta Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ele é um ser indivisível, ele não está assim, um lado dele que é ruim, o outro lado é bom. Não, isso é coisa nossa. Deus é totalmente luz e nele não há trevas nenhuma, e ele chama a mim e a você para andarmos com ele desse jeito. E ele chama a mim e a você para sairmos dessa dualidade, para sairmos desse coração duplicado, para deixarmos de cochear em dois pensamentos. Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. Porque ou vocês vão aborrecer um e amar o outro, ou vice-versa. E aí João aqui diz, Deus é luz e nele não há trevas. E se eu quero andar com ele, você quer andar com ele, se nós precisamos, nós temos que abandonar as trevas e nos voltarmos para a luz, que é uma metáfora muito comum em todas as religiões. Aí João vai nos dizer que o reconhecimento da realidade do pecado, a comunhão com Deus, revela a nossa falta. A comunhão com Deus, ela revela a nossa falta de autenticidade. Ele diz, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João diz que eu posso dizer uma coisa e viver outra. Ele diz que eu posso me enganar. E como o ser humano se engana. E como o ser humano vive no auto-engano. Aqueles que nós viviam em pecados, estavam caminhando para o inferno, mas se justificavam, porque a gente não quer admitir que está errado. Porque o ser humano é um ser pecador, mas é egoísta, é soberbo, é presunçoso. Ele não quer admitir seus erros. Nós não gostamos de que ninguém diga ou aponte os nossos erros. E nós queremos sempre um meio de nos justificarmos.
Então João diz assim, se afirmarmos que temos comunhão com ele, eles diziam que tinham comunhão com Deus. Mas andarmos nas trevas, João diz que são duas coisas que não dá, ter comunhão com Deus e andar nas trevas. Ele diz, mentimos e não praticamos a verdade. Ele diz, olha, essa turma aí anda no alto engano. E nós temos hoje uma multidão no mundo. Você pergunta assim, aí meu amigo, como é que está a sua vida com Deus? Maravilhosa. Eu tenho desde que nasci. Mas a vida, o modo de vida dele destoa da vontade de Deus. O que a boca fala, o modo de vida diz o contrário. A vida desfaz o que a boca diz. Tem uma multidão que vive como se Deus não existisse, que só o procura quando está na pior. Então João diz, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos lá em trevas. Se você diz que tem comunhão com Deus, que é de Deus, mas vive na bruxaria, no pecado, na bebedeira, na perversão sexual, em todo tipo de imoralidade, sendo desonesto, João diz assim, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele diz, nós estamos nos enganando. Tem um monte de gente que se engana, que confessa a Deus com os lábios e o nega com a sua prática de vida. E aí João termina, ele vai caminhando para o final, dizendo que a manifestação do Senhor Jesus produz a admissão e a confissão do pecado. Ele diz que Jesus veio para que eu e você reconheçamos e admitamos, ou reconheçamos e confessemos os nossos pecados. A admissão e a confissão traz a purificação de João. Ele diz, se porém, agora tem um porém, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso não entrava no ouvido grego, nem na garganta, não dava para eles engolir. Eles não imaginavam, eles não acreditavam nessa história de redenção pela morte. Para eles soava como loucura, como para uns hoje. Que a morte de Jesus parece loucura. Que nós cristãos, nós evangélicos, nós somos um bando de loucos. Um bando de gente sem juízo, que anda pregando isso, que parece loucura, que Jesus morreu no meu e no seu lugar. Muita gente diz, para quê, se eu não tinha nada? Porque muita gente não admite que é pecador, porque muita gente procura se desculpar, dizer, eu peco, você não viu meu vizinho, não viu fulano, não viu um pastor que eu conheço, não viu um crente que eu conheço. Esses têm pecado, mas eu, é assim, todo mundo tem pecado, eu não. Mas o segredo do sucesso não está em negar o pecado. Porque quando negamos o pecado, estamos negando uma grande realidade, mas em reconhecê-lo, admiti-lo e confessá-lo. O sucesso não está em negar o pecado, mas em reconhecer, admitir e confessar. E aí ele diz, o sangue de Jesus nos purifica. Quando você resolve se arrepender, andar direito, sair das trevas, vir para a luz, e você se arrepende, quer essa mudança de vida, João diz, o sangue de Jesus nos purifica. Você pergunta, como é que eu vou começar do zero, pastor? Eu que já errei, eu que já enfiei os pés pelas mãos, eu que já fui na lama, já passou da cabeça, já atolei-me na lama, estou enlameado até a alma. Se eu tivesse de viver não sei quantas vidas, eu teria em todas lama.
João diz, e o sangue de Jesus nos purifica, não de alguns, mas o sangue de Jesus te purifica, me purifica de todo pecado. Essa é a nossa fé evangélica. A fé evangélica não é uma fé que nós somos melhor que você, que nós somos melhor do que os homossexuais, do que as prostitutas. Não! A verdadeira fé evangélica diz que eu sou mais desgraçado que você, que eu sou mais pecador que você, que nós evangélicos somos mais pecadores que você, que os cristãos são desgraçadamente pecadores. Mas pecadores que reconheceram seus pecados, que admitiram seus pecados e que tiveram seus pecados purificados pelo sangue de Jesus. Não foi porque eles mudaram de vida, não foi porque mudaram de religião, não foi porque deixaram de beber, deixaram de fumar, não foi porque não se prostituíram mais, não! Nós somos mais pecadores do que qualquer grupo que tem na face da terra. Mas nós somos pecadores que reconhecemos isso. Onde está a graça, pastor? A graça está em reconhecer isso. O que nos torna diferente é que nós reconhecemos a nossa desgraça, a nossa sujeira, a nossa feiura, a nossa maldade, e vimos na cruz do Calvário o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, tudo de Deus em nosso favor. E simplesmente nós cremos nisso. Cremos que Ele morreu para que nós vivêssemos, que Ele se fez filho de homem para me tornar filho de Deus, que Ele andou em ruas de barro para que eu possa andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, que Ele se fez maldito para que a bênção de Abraão chegue até mim. Então tudo que nós somos, somos por conta desse Jesus maravilhoso. É por isso que nós dizemos que estamos salvos. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente é maravilhoso, não é porque a gente descobriu que nós estávamos na lama, que nós somos pecadores, que nós somos desgraçados, e aí nós deixamos de crer em nós e projetamos toda a nossa fé em Jesus Cristo, no que Ele é e no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E aí nós descansamos nele. Porque Ele disse, quem crê será salvo, e nós cremos nas suas palavras. Porque Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pensou que a gente era egoísta, metido a besta? Que a gente se achava melhor que os outros? Alguns até se acham. Mas se acham porque ainda não entenderam a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é assim, eu sou desgraçado, você é desgraçado, eu estou separado de Deus. Eu não quero admitir meu pecado, porque eu me acho muito bom, glória a mim, louvado seja eu. Porque sem a luz de Deus, eu não consigo me enxergar, eu vejo em mim outra pessoa, eu projeto em mim uma pessoa maravilhosa. E aí eu renego o pecado, eu digo que eu não tenho e eu não quero admitir e não sou, e eu vou encontrar sempre alguém que seja mais do que eu para justificar o meu erro. Mas quando você é agraciado com a luz divina, quando o Espírito Santo ilumina seu coração, você reconhece que não passa de um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu, e que carece da bondade e da misericórdia de Deus através da pessoa de Jesus, e você corre para Jesus Cristo e descobre que Ele morreu na cruz do seu lugar, mas se Ele apenas tivesse morrido, nós estaríamos do mesmo jeito. Pastor, e onde está o segredo? É que no domingo, um domingo como este, toda a cristandade estava festejando, porque o Mestre ressuscitou. João disse, Ele ressuscitou e eu fui lá e toquei. E agora eu tenho vida eterna, agora eu tenho perdão, porque a ressurreição é a comprovação de tudo o que Ele disse, Deus assinou embaixo. E Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Quer encontrar descanso para a alma hoje? A admissão e a confissão nos liberta do auto-engano, diz João. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. João disse: se você disser que não tem pecado, ou se você inventar desculpa, não, eu tenho, mas quem não tem? Então nós vivemos no auto-engano, a gente diz assim: eu peco. O senhor peca, pastor? Eu peco muito. Mas, pastor, onde é que está o X da questão? O X da questão é quando a gente sai do auto-engano, é quando a gente deixa de se enganar, de achar que se nós não somos tão pecadores, nós não somos tão ruins. E que se nós temos erro, tem gente que tem mais, então tem gente na fila que está lá na frente. Né? Então eu tenho uma desculpa para dizer que tem gente que tem mais. Mas o X da questão é quando o Espírito Santo chega para mim e para você e ele mostra, não olhe para o outro. Ele mostra a mim, ele mostra a você. Ele ilumina as profundezas do nosso ser. Nós olhamos para nós e ele nos mostra como nós realmente somos. E nós descobrimos quão maus, quão perversos, quão pecadores, quão enlameados, quão desgraçados, quão afastados de Deus nós estamos. Aí é onde está o segredo. Quando a gente chega a esta conclusão, então nós desesperadamente corremos para Jesus e aceitamos o seu sacrifício em nosso lugar. E queremos ter comunhão com Ele, para que Ele nos dê vida e sustente essa vida. E aí João diz que a admissão produz perdão. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, enquanto você nega, eu nunca vou esquecer. Um dia eu ia chegando em casa da faculdade, tinha acabado de dar aula, e eu cheguei e estava passando Big Brother. Eu acho que era uma quinta-feira, porque tinha havido a festa, e o Pedro Bial disse: eita pessoal, vocês fizeram tudo que era possível ontem à noite, né? Vocês aprontaram todas. O pessoal na casa ainda de ressaca disse: Bial, ontem a gente enfiou o pé na jaca. Aí ele disse: e aí, não tem pecado, né? E o pessoal disse: não. Ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, que calou todos. Todos estavam felizes, sorridentes, dizendo: não tem pecado. Aqui não tem pecado. Ou seja, aqui o pecado existe, mas não é reconhecido nem admitido. E o Pedro Bial disse: mas onde não tem pecado, também não tem perdão. Eu nunca vou esquecer disso. Calaram-se todos. A alegria deu lugar a um profundo silêncio. As cabeças se abaixaram. Porque o Pedro Bial disse: onde não há reconhecimento de pecado, que o pecado existe é fato, é real. O pecado existe, é real, é concreto. Agora a diferença é se nós o reconhecemos ou se nós não o reconhecemos. E Pedro Bial está se perguntando ao povo: e aí pessoal, vocês ontem pisaram na jaca, fizeram tudo? Ele disse: fizemos. E ele pergunta: aí não tem pecado? Eles disseram: não. Ou seja, eles estavam dizendo: nós não reconhecemos esse ser, esta coisa chamada pecado. Para nós ela não existe. Aqui não tem regras, aqui não tem limites, aqui vale tudo. Então nós não conhecemos esta palavra chamada
pecado. Ele disse, então vocês também desconhecem outra, chamada perdão. Eu só posso receber o perdão de Deus se eu me reconhecer pecador. Você jamais encontrará o perdão e a vida eterna sem que primeiro tenha se reconhecido, se percebido, se visto como realmente é pecador. E quanto maior a visão que você tem de si mesmo ou de si mesma como pecador e pecadora, maior será a sua necessidade da purificação que vem pelo sangue de Jesus. A grande questão que está diante de nós é que o pecado existe, isso é uma realidade. Agora o ser humano admite, reconhece e confessa, ou ele não reconhece, não admite. Em que grupo você está? Você está naquele grupo que está no auto-engano e diz, não, eu não mato, não roubo. Então você é o parâmetro. Não é mais Deus nem a lei. É você que diz o que é certo e o que é errado. Ou então você é daqueles que diz, não, rapaz, a fila é grande, tem muita gente na minha frente, gente mais pecador do que eu. Tem um monte de pastor, um monte de padre, tem um monte de gente na minha frente. Mesmo que tenha um monte de gente na sua frente, um dia vai chegar a sua vez. Mas tem aqueles que são benditos. Bendito é o homem. Bendita é a mulher. Que o Espírito Santo ilumina e que a gente descobre, rapaz, Jesus veio do céu, do lado direito de Deus, entrou na história, foi ou anunciou a palavra de Deus, nos chamou para a reconciliação, morreu para que eu e você pudéssemos ter perdão, foi visto, tocado e apalpado pelos discípulos que se tornaram suas testemunhas, que trouxeram esse evangelho para nós. Nos chamou para ter comunhão com Ele e com o seu Pai. Nos liberta do auto-engano e nos revela quem nós realmente somos. E pelo seu sangue nos purifica de todo pecado. Hoje, eu espero e peço a Deus que você, como eu um dia, reconheci o meu pecado. Eu sou pecador. Eu, em mim mesmo, estava desgraçado e condenado ao inferno. Se dependesse de mim e das minhas virtudes, eu estaria perdido, caminhando para a condenação. Mas um dia compreendi que em mim não há nada de bom, que em mim há pecado, que eu sou transgressor da lei de Deus, que estou com uma dívida impagável. Mas eu ouvi o Evangelho, que significa boa notícia. E esse Evangelho diz que o que eu não podia fazer, Jesus fez por mim. Que Ele morreu na cruz para pagar os meus pecados. Que Ele morreu na cruz para que o Pai me aceitasse. Que Ele morreu na cruz para que o Espírito Santo fizesse morada no meu coração e me transformasse numa nova criatura, coisa que eu jamais poderia fazer. E hoje, Deus quer perdoar teus pecados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário e quer enviar ao teu coração o Espírito Santo para começar hoje uma transformação que vai durar o resto da tua vida. Porque eu tenho 35 anos de crente e ainda tem muita coisa para ser transformada.
E Ele hoje quer começar pelo teu entendimento. Ele hoje que resplandeceu a luz, fez você dizer, fez você compreender. Ele está começando a obra. E Paulo disse, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então hoje, reconheça o pecado. Admita que é pecador. E creia que o sangue de Jesus te purifica. Converse com Ele aí hoje. Diga, Senhor, eu descobri que eu sou pecador. Eu reconheço tanto a realidade do pecado, como a realidade de que eu sou pecador. Mas Tu morrestes para salvar os pecadores, dos quais eu sou um dos tais. Eu peço o Teu perdão, a Tua purificação e a Tua salvação. Lembra-te de mim, Jesus. Aí está o X da questão. É reconhecer, confessar e crer que dele, por causa dele, pela morte dele, vem para mim e para você o perdão. E aí o Espírito Santo vem morar dentro de nós e começa uma transformação. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Até amanhã ao meio-dia. Deus abençoe a você e a família. Receba Jesus onde você está. Se você não é cristão, reconheça seus pecados e receba Jesus. Se você está desviado, se reconcilie com Deus agora. Se está afastado, fraco, reconcilie-te com Deus agora. Então, se você está desanimado, reconcilie-te com Deus agora. Até amanhã, ao meio-dia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.